O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. Se estás grávida ou a pensar em engravidar, este episódio é para ti. Hoje venho falar sobre vários direitos que tens na gravidez e não só a nível de direitos parentais em contexto laboral. Fora do contexto laboral, enquanto grávidas, têm também outros direitos, como por exemplo, direito a ter um acompanhante em todas as consultas durante o trabalho de parto e o parto. E durante o trabalho de parto e o parto, a grávida tem direito a ter 3 acompanhantes em regime de alternância. Ou seja, podes escolher ter 3 pessoas diferentes para te acompanhar durante o trabalho de parto e o parto, só pode estar uma de cada vez na sala de parto. As grávidas têm também direito ao plano de parto, que a lei refere como plano de nascimento, em que a grávida e o casal expõem nesse documento as suas preferências para o trabalho de parto e também o pós-parto imediato, e que deve ser elaborado em conjunto com os profissionais de saúde e tem de ser respeitado pelos mesmos. E com a recente alteração legislativa, com aquela lei que até veio estabelecer a definição de violência obstétrica, qualquer desvio ao plano de parto tem que ser justificado pelos profissionais de saúde no processo clínico. Mas atenção, que este não é um documento estanque e que pode ser mudado a todo o tempo. Portanto, as preferências que vocês colocarem no plano de parto podem depois mudar a todo o tempo e não vão ficar aprisionados àquelas escolhas. E podem as alterações ser inclusive durante o decorrer do próprio trabalho de parto. As grávidas têm também direito ao consentimento informado e à recusa informada. Antes de cada procedimento, os profissionais de saúde devem pedir a autorização expressa à grávida para realizar aquele procedimento, explicando para isso os riscos, os benefícios, as alternativas existentes e o risco de nada fazer. Mas atenção, que aqueles documentos que assinas quando dás entrada no hospital em trabalho de parto ou quando se trata de uma indução programada, não têm qualquer valor jurídico, porque não há aqui uma carta branca para que os profissionais possam fazer todos e quaisquer procedimentos. Portanto, antes de cada procedimento, deve ser pedida a autorização expressa para o praticar, a não ser, claro, que estejas numa situação de risco de vida e não te seja possível expressar o teu consentimento no momento. As grávidas têm também direito à escolha do local do parto, seja um parto domiciliar ou hospitalar. Dentro dos hospitalares, se vai ser no privado ou no público, e dentro do público podes escolher qual o hospital que queres e ter o teu bebê. E não precisa de ser o hospital da área de residência. Para isso, basta apareceres no hospital em questão, em trabalho de parto, e terás que ser admitida e terás lá o teu bebê. Mas caso pretendas fazer já o seguimento da reta final da gravidez nesse hospital, no caso das gravidezes de baixo risco, podes pedir no centro de saúde para seres referenciada para esse hospital para as consultas de termo. Já se for o caso de uma gravidez de alto risco, em que no centro de saúde, mesmo no início ou a meio da gravidez, tenham a necessidade de te referenciar para um hospital, podes também já escolher o hospital em que queres ter o teu bebê e que não precisa de ser o hospital da área de residência. Mesmo que escolhas um determinado hospital para esse seguimento, podes sempre mudar de ideias e ir ter o teu bebê num outro hospital público. Por fim, e noutro contexto que não o da área da saúde, não te esqueças que, enquanto grávida, tens direito ao atendimento prioritário e que não és tu que tens que o pedir, ou seja, deve ser o próprio estabelecimento de atendimento ao público que te chama para teres atendimento prioritário pelo facto de estás grávida. Claro que às vezes nem sempre isto acontece, ou às vezes a gravidez ainda não é notória e, portanto, podes sempre solicitar esse atendimento prioritário que não te pode ser recusado. Agora, em termos de legislação laboral, tens vários direitos que te protegem a partir do momento que és considerada uma trabalhadora grávida. E uma trabalhadora grávida, para efeitos do Código de Trabalho, é considerada como grávida a trabalhadora que está efetivamente grávida, mas que comunica por escrito essa sua condição à sua entidade empregadora, juntamente com o atestado médico a comprovar a situação de gravidez. E a partir do momento que fazes esta comunicação, és considerada como trabalhadora grávida e, por isso, passas a usufruir automaticamente do regime de proteção das trabalhadoras grávidas. E uma dúvida que costuma surgir muito é: mas então, qual é que é o prazo para comunicar a gravidez à minha entidade empregadora? Será que é o final do primeiro trimestre? Ali a baliza das 12 semanas? Será que são as 20? A verdade é que não está previsto aqui nenhuma barreira temporal. Por isso, podes comunicar à tua entidade empregadora a situação da gravidez assim que te for confortável,
ou assim que vejas que tens necessidade de passar a ser considerada trabalhadora grávida. Por isso, no limite, também poderás comunicar a tua gravidez mesmo na reta final. Mas claro, convém sempre haver aqui algum bom senso para a própria empresa também poder planear a tua ausência depois por motivos de licença. E então, a partir do momento em que és então considerada trabalhadora grávida, passas a ter os seguintes direitos. Há licença por risco clínico na gravidez, caso exista alguma complicação ou intercorrência associada à própria gravidez e não possas continuar a prestar a tua atividade profissional, isto quer sejas funcionária pública, trabalhadora por conta de outrem no privado ou até trabalhadora independente. Também tens direito à licença por riscos específicos, caso no teu posto de trabalho existam, por exemplo, riscos físicos, biológicos, químicos, estejas exposta a radiação ou a trabalho noturno e caso da tua entidade empregadora não consiga eliminar esses riscos do teu posto de trabalho e também caso não consiga atribuir-te outras funções compatíveis com a tua categoria profissional. Nesse caso, passas então a ter direito à licença por riscos específicos. Vais ter também as faltas para consultas, exames ou para as sessões do curso de preparação para o parto. As consultas, exames e curso de preparação para o parto devem ser preferencialmente realizadas fora do horário laboral. Mas caso não seja possível, como trabalhadora grávida, podes faltar ao trabalho pelo número de vezes que for necessárias para poderes comparecer às consultas, exames e curso de preparação para o parto. E sim, as próprias sessões de curso de preparação para o parto está previsto na lei que são aqui equiparadas às consultas e exames. Já o pai, por cada gravidez, vai ter direito apenas a 3 faltas ao trabalho para este efeito. Também como trabalhadora grávida vais ter direito à proteção em caso de despedimento. Em primeiro lugar, dizer que um despedimento precisa de ser sempre com justa causa, seja uma justa causa subjetiva, como por exemplo nos despedimentos por facto imputável ao trabalhador, aquele mais conhecido como despedimento por justa causa, seja por justa causa objetiva, ou seja, aqui por motivos objetivos relacionados com a empresa, como por exemplo despedimento coletivo, extinção do posto de trabalho ou até um despedimento por inadaptação. E estes despedimentos implicam sempre o cumprimento de um determinado procedimento, havendo pelo menos aqui uma comunicação inicial, depois a oportunidade de resposta por parte do trabalhador e depois então é que é enviada a decisão final de despedimento. Mas no caso das trabalhadoras grávidas e também no caso dos trabalhadores de licença ou trabalhadoras que amamentam, antes de receberem a tal decisão final no âmbito deste procedimento de despedimento, seja qual for aqui a justa causa, é obrigatório que a tua entidade empregadora peça um parecer à CIT, à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e este parecer da CIT seja favorável ao despedimento. Caso contrário, a tua entidade empregadora, avançando com o despedimento, ele vai ser considerado um despedimento ilícito, ou seja, um despedimento ilegal. Já no caso dos contratos a termo, aqui não vai ser um despedimento, vai ser o fim do contrato. Mas quer seja um contrato a termo certo ou a termo incerto, para a tua entidade empregadora terminar o teu contrato a prazo, vai ser sempre precisa também uma comunicação prévia por parte da entidade empregadora à CIT, à tal Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Mas neste caso, esta comunicação não acontecendo, esta comunicação prévia à CIT, em que aquela empresa vai terminar um contrato com uma trabalhadora grávida ou um trabalhador de licença ou uma trabalhadora que amamenta, o incumprimento desta comunicação já não vai dar origem a que o fim deste contrato seja ilícito, apenas vai dar origem a um processo de contraordenação e, portanto, a aplicação de uma coima à empresa. Se por acaso és trabalhadora independente, podes estar-te a perguntar, mas então, e a mim? Quais destes direitos é que se aplicam? Vamos trazer muito em breve informação sobre direitos parentais para os trabalhadores independentes num próximo episódio do Código Parental. Mas até lá ficas com esta informação. Desde que cumpras o prazo de garantia, terás direito, pelo menos, à baixa de gravidez de risco, se houver aqui alguma intercorrência durante a gravidez. Obrigada a ti que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. E este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!